Arrocha. 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 Eu sou a Grazi Weber e esse é o Arrocha Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, arrocheiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arrocha Cast. E hoje a gente vai falar sobre confeitaria e empreendedorismo. E para isso, nós vamos falar com o Michael, que é a pessoa visionária por trás da Comfort Cakes. E a história do Michael no empreendedorismo, na verdade, ela começou há bastante tempo atrás, no primeiro negócio de todos dele, que foi com cupcakes. E o negócio deu muito certo, né? E conforme ele foi crescendo, o Michael foi percebendo que, na verdade, já não... o negócio já não traduzia mais exatamente o que ele queria fazer como propósito de vida. E por isso ele decidiu que ia finalizar, né, a parceria que ele tinha e ia começar de novo. E quando ele começou de novo, ele fundou a Comfort Cakes, que era uma confeitaria, né, a cozinha afetiva. E a confeitaria afetiva, na verdade, é essa sensação de afeto através da comida, né? De abraço, de comida confortável, de comida feita pela sua avó, que você lembra na sua infância. São essas lembranças que ele gostaria de trazer para todas as pessoas que comem o que ele produz. E a Comfort Cakes foi crescendo no Brasil e estava tudo ótimo, mas por alguns motivos, por vários fatores pessoais e profissionais, o Michael decidiu emigrar aqui para Portugal. E depois de um tempo, né, de umas férias meio sabáticas, assim, um tempo para entender o mercado, para entender as pessoas, para entender a cultura, ele resolveu trazer a Comfort Cakes aqui para Portugal, abrir de novo. E essa Comfort Cakes começou online, começou pelas redes sociais. Ele começou a trabalhar a marca, começou a investir em dizer qual era o trabalho dele, como é que era e tal, muitos cursos. E hoje a Comfort Cakes tem um espaço físico também. Então, Michael, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente. E eu queria saber, como é que foi esse processo de começo? Como é que foi isso? Olá, pessoal. Eu sou o Michael. Primeiramente, agradecer o seu convite para estar aqui. Eu gostei muito do seu projeto. Só tem gente com história muito legal aqui. Então, para mim é uma honra contar um pouco da minha história também. Eu comecei na confeitaria em 2012, mas sempre amei confeitaria. Assim, nasci numa família onde minha mãe sempre trabalhou com bolos, minhas tias. Então eu cresci nesse universo da produção de doces, época de Páscoa era chocolate para todo lado, produção de ovos de Páscoa, os aniversários, sempre aqueles bolos mirabolantes. E depois de adulto, já de formado, eu mudei para São Paulo e uma das coisas que eu sentia falta era exatamente esse sabor que me remetesse a essas memórias de infância. Então é isso que me leva, na verdade, a começar a produzir doces para satisfazer o meu próprio paladar. Acho que essa coisa que a gente sente quando a gente é criado no interior e vai para a cidade grande, você quer comer aquela comida da mãe, da avó, aquela comida com tempero de casa, que a gente não encontra muito. Se você vai num restaurante, se você vai numa padaria, se vai assim, numa cidade grande, essas coisas elas se perdem um pouco, né? Sim, Então sim. eu fui para a confeitaria mesmo buscando uma satisfação pessoal. Como é que esse mundo da confeitaria, sendo empresário, né, sendo empreendedor, começou para ti? Partindo de uma necessidade de fazer doces para mim mesmo, né? E aí isso Sim, foi tomando proporções até que na época, uma amiga me sugeriu que a gente fizesse uma sociedade e começasse um negócio juntos. E ela meio que assim, ela tinha a vontade de investir, eu tinha o produto a ser investido. Entendeu? Então a gente juntou esses sim. dois lados, assim, né? E no início, como eu disse, era só por encomendas, e a gente começou a ser convidado para essas feiras, e aí foi que eu comecei a ter o primeiro contato, assim, direto com o público, né, em termos de vendas. Até então, por encomenda, você tem esse relacionamento, mas não é aquela coisa assim do tete a tete, ali de ver as pessoas passando e comendo e tendo as reações ali na sua frente, né. Sim, sem dúvida. Então, nas feirinhas gastronômicas, eu comecei a experimentar um pouco isso, e a gente passou praticamente o 2014 todo fazendo isso, entramos 2015 também assim, até que um dia a gente recebeu um e-mail do Grupo Iguatemi. Para essas feiras gastronômicas, a gente desenvolveu um carrinho de doces, assim, de bolo bem bonitinho, e eles queriam Sim, exatamente aquilo para os shoppings, né.
Sim, E aí a entendi. gente mas assim, veio uma coisa sem planejamento nenhum, a gente nem imaginava que isso fosse acontecer, nem tínhamos planejado nada nesse sentido, né, nossa produção ainda era muito para aquilo das feirinhas gastronômicas aos finais de semana, tinha ali uma funcionária só que me ajudava. Bom, resumindo, passamos a fazer, né, muito mais produtos do que era inicialmente a ideia, que era com cupcakes, né, passamos a bolos, todo o formato de doce que você possa imaginar, nesse universo sempre dos bolos. Sim, Mas aí veio os problemas de visão de negócio, aí entra na parte que seria a parte mais nebulosa mas enfim, sim, acabou que não que eu escolhi sair do negócio por questões de visão e por achar, assim, que o que eu tinha de ideal nesse sentido de confeitaria, de afetividade, tudo aquilo não se concretizava nessa união mais, né, com a minha sócia. sim, Então, assim, a gente ficou 4 anos juntos e eu abri mão de tudo, assim, eu saí sem nada, por questões aí dessa burocracia toda que envolve sociedade. sim, com certeza. Tipo, abandonei esse sonho e saí do mercado, assim, vamos dizer, né. Na época eu dava aula de inglês e aí eu já tinha retomado um pouco das aulas, porque eu já imaginava que eu fosse mesmo ter que abrir mão, eu Sim, precisava ter, né, uma fonte de renda, e aí foi o que aconteceu. Então eu saí da empresa, da Lily Cake Shop, em outubro de 2016. sim. E aí passei por uma fase, assim, de um pouco de dificuldades, inclusive financeiras, porque eu não tinha muito eu dava aula, mas eu tinha, assim, pouquinhas aulas, sabe, porque eu conciliava com as 2 coisas, né. Sim, né, e aí de E repente a tinha que viver do nada só de aula, ia De ser repente tinha que aí, assim, a empresa eu morava na casa onde a gente tinha o ateliê, então eu não tinha despesas com aluguel, com nada. De repente eu tive que passar a ter todas essas despesas, e aí eu falo que foi um período, assim, de que eu contei muito com a ajuda dos amigos e tudo mais. E até que virou o ano, né, em 2017, no começo do ano eu peguei muito mais aulas, e aí eu pensei assim: "Bom, agora eu vou voltar a dar aula de inglês, quem sabe um dia, se eu conseguir juntar um dinheiro, eu volto a trabalhar com confeitaria", né, porque afinal eu precisaria montar de novo uma estrutura que não é nada barata. sim. Comecinho de 2017 mesmo, carnaval, eu conheci o Jefferson, que é o meu marido. Ah, E aí ele falou assim, depois de uns 3 meses de namoro: "Por que que a gente não faz o seguinte, eu tenho aqui minha empresa, eu tenho meu escritório, eu alugo um prédio, um imóvel para o escritório, eu tenho o meu apartamento também alugado, e você tem o seu. Então a gente poderia, ir morar junto numa casa onde a gente conseguisse, onde eu conseguisse montar o meu escritório, a gente pudesse morar e que tivesse um espaço onde você pudesse montar a sua cozinha e voltar a trabalhar com confeitaria". Aí sim. eu falei: "Ah, ótima ideia, né, muito legal". E aí que a gente achou uma casa, no mesmo bairro onde eu já tinha o meu negócio anterior, e Ai, uma que casa, legal. assim, que tinha uma cozinha independente, assim, no quintalzinho da casa, uma casa linda, com um quintalzinho lindo, né. Sim, E aí eu falei: "Agora eu vou começar a trabalhar, de fato, o conceito da confeitaria afetiva, do comfort food", e aí que surgiu a Comfort Cakes, né. uhum, Para ser realmente esse negócio pequeno, de uma mão só. Foi tão rápido, assim, o crescimento, assim, de conseguir novos clientes e tudo mais, que assim, sim, eu em um ano eu tinha, assim, muito mais, clientes e exposição em redes sociais, tudo do que 4 anos com a empresa anterior, sabe. Então é uma caramba, coisa, assim, que fluiu muito rápido. E aí eu comecei a dar cursos, né, quero ensinar também, que até porque essa veia que eu trago da minha formação acadêmica. sim, Engraçado porque nessa mesma rua onde é essa casa que a gente alugou, tinha uma lojinha de cozinha, assim, né, uma sim, lojinha nesse sentido. E eles tinham um espaço no fundo, assim, onde eles convidavam, pessoas para dar workshops. Aí um dia eu fui lá e falei: "Olha, eu mudei aqui agora, eu também trabalho com gastronomia, né, nessa área de alimentos, e gostaria de dar um curso aqui". Aí a dona da loja foi super super simpática, assim, desde o início, falou: "Ah, não, legal".
E aí eu apresentei para ela a primeira proposta, que seria exatamente ensinar a fazer os bolos afetivos. Sim, Bolo de cenoura, bolo de banana, esses bolos mais simples que existem, na verdade. sim, Mas eu já sabia que meu modo de fazer era o que traria ali o diferencial para esse curso, né. sim. E engraçado porque quando eu propus esse primeiro curso, a dona da loja, que inclusive, assim, é hoje uma muito amiga, a gente fez muita coisa junto, ela falou assim: "Ah, eu acho que não vai ser interessante para o público, que as pessoas gostam de uma coisa mais, diferente, né". E eu Sim, fiquei chateado, falei: "Ah, eu queria fazer isso, né". Mas aí eu comecei a pensar o que que eu poderia sugerir de diferente, até que eu insisti, falei: "Não, vamos tentar fazer esse". Falei: "Flávio, vamos tentar fazer esse curso, a gente vê, se não dá certo, pensa em outra coisa". Foi a primeira turma que eu dei, assim, a turma estava com lotação máxima, né, o espaço lá, cabiam acho que, entre 10 e 12 pessoas, tinham 12 pessoas na primeira turma. sim. E foi, assim, um sucesso, e depois desse curso eu comecei um atrás do outro, e nesse espaço sempre, né, acabou ficando a minha casa lá, que é a Kitchen Home lá em São Paulo. Todas as turmas praticamente que eu fazia lá tinham lotação máxima. Eu descobri ali um prazer ainda maior do que você fazer o doce, ver a pessoa comer e adorar, e falar que é o melhor doce que ela comeu na vida, ou então que lembrou o bolo da avó, todo esse feedback positivo que a Sim, gente recebe. Eu comecei a sentir isso também nas pessoas indo fazer os cursos. E o engraçado é que o meu público não era só assim a pessoa que quer ir lá aprender a fazer para vender, é a pessoa que se encanta com aquela coisa, com aquela mágica que a confeitaria efetiva tem, e começa a praticar aquilo como uma terapia mesmo para a vida. Até sim. que no começo de 2019 a gente, eu e o Jefferson conversamos e decidimos ir para Portugal. A gente queria mesmo buscar um lugar onde pudéssemos viver com um pouquinho mais de tranquilidade e melhor qualidade de vida, né. Sim, com Estávamos certeza. também aí um pouco cansados já da loucura que é São Paulo, né. O Jefferson, pelo fato de já ser cidadão português, sugeriu Portugal. Ele falou muito bem de Portugal e sugeriu, pô, a gente no início não tinha uma cidade ainda decidida para onde mudar, porque a gente não iria a priori para buscar trabalho, né. Ele Sim, iria manter o que ele inclusive faz lá do Brasil, e eu começaria, teoricamente, qualquer lugar, porque o que eu faço eu não preciso muito de uma cidade XYZ, né, sim, em sim. termos de mercado. E aí, mas ele falou: "Olha, eu gosto muito do Porto, eu acho que a gente, é uma escolha de um lugar que não é tão grande como Lisboa, por exemplo, que a gente teria ali uma realidade mais ou menos de cidade grande como já era São Paulo, claro que Sim, nos salva as devidas proporções, né, mas o sim, Porto claro. traz um pouco dessa um pouco mais tranquila, sem ser pacata demais, sem ser uma cidadezinha do interior demais, né". E daí que Sim. viemos para cá, e eu achei maravilhoso, a escolha foi muito acertada, assim, eu me encantei pelo Porto. A gente chegou aqui no comecinho de 2019, enfim, início da primavera, então eu peguei toda aquela estação maravilhosa, primavera, verão, enfim, me encantei. Mas eu estive aqui no ano de 2019 praticamente em sabático, assim, sabe. Mas como é que tu trouxe a Comfort Cakes pra cá, né? O que mais me incomodava é o tempo. O tempo em São Paulo ele não dura, né, você acorda, já é 13h, você piscou, já é 20h, né. Sim, Você não sim, tem tempo em São Paulo. E quando eu vim para cá, nesse ano, nesse começo, uma das coisas que eu descobri foi o tempo. Falei: "Nossa, que maravilha, existe o tempo, eu posso fazer coisas do meu tempo", sabe. Porque eu já não sabia mais o que era isso. Eu não tinha dimensão do que seria a minha atuação aqui em Portugal, né. Eu precisava sim, conhecer o mercado, eu precisava entender como fazer, eu não tinha estrutura, porque eu vim morar num apartamento aqui, com uma cozinhazinha pequena, não tinha toda a estrutura que eu tinha lá profissional, né, na minha cozinha com a Comfort Cakes em São Paulo, eu não teria mais aqui, né. sim, Então eu comecei muito devagar e testando, formatos, testando ingredientes, tentando fazer o que eu fazia lá,
na estrutura pequena daqui, né, assim, começando a fazer bolo, eu via que queimava porque o forno é muito pequeno, aí vai testando temperatura, 300 vezes até achar uma que funciona. Porque eu pensava Sim, assim: "Eu vou poder fazer aqui um bolinho ou outro, e eu vou começar a investir mais nessa minha parte de cursos, e vou viver meio que assim, aqui eu fico meio que só com umas encomendinhas ali, e vou para o Brasil para dar cursos, eh em determinados, períodos do ano", né, imaginando assim, projetando o que seria o meu 2020, né, que sim, até então a gente não sabia o que iria acontecer. Pois bem, sim. e foi o que passou, aí eu já comecei a me organizar para minha primeira temporada de cursos no Brasil, que ia acontecer exatamente em março de 2020, né, a gente sabe o que aconteceu lá. E Sim. aí foi o que fiz, eu já tinha lá fechado cursos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, vendi as inscrições todas, fui para São Paulo bem no comecinho de março, e aí eu cheguei em São Paulo, uma semana depois foi decretada a pandemia. Ai, Então, assim, eu até consegui dar meus cursos, minhas aulas em São Paulo, né, que foi onde eu tinha mais turmas. sim, Depois, assim, a pandemia já começou e o primeiro lockdown já foi logo na sequência, assim, eu estava indo para o Rio, eu ainda consegui dar minhas aulas do Rio, perdi algumas inscrições, porque alunos já não queriam ir por medo até a da pandemia. da pandemia. Belo Horizonte eu tive que desmarcar, e Uhum, assim, o que eu tinha planejado de conseguir em termos até financeiros nessa minha ida para o Brasil foi completamente, perdido, assim. E eu também ia fazer a Páscoa lá, e que é uma temporada muito boa para a gente que trabalha com doces, né. sim, com Então certeza. investi um monte de produtos, enfim, coisas para fazer a Páscoa, e não deu nada certo. Então eu voltei de lá, assim, meio que não, né, muito antecipadamente, porque eu não ia nem conseguir voltar depois, porque os voos iam parar, né, Sim, então eu tive que exatamente. voltar às pressas. E aí, assim, eu cheguei, voltei para Portugal, e me vi assim: "E agora o que eu vou fazer?", porque, assim, eu tinha mais perdido dinheiro do que ganhado, né, tive Sim, que devolver um monte de inscrições de cursos que já tinham sido pagas, porque não aconteceram, e sim, uma coisa que ninguém sabia muito como lidar com aquele primeiro momento, né. sim, E aí eu sei que eu me vi assim: "Meu Deus, o que vai ser de mim agora? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho reserva, não tenho nada consolidado aqui ainda". O sim, Jefferson também na área dele, ele trabalha ele trabalha com feiras, eventos, assim, ele tinha feiras que iam acontecer em abril, foram canceladas, então assim também, teve aí prejuízos financeiros, né. sim, Então a gente se viu numa situação muito de incerteza, né. E vindo depois também de um momento que a gente investiu muito para mudar para cá e montar apartamento e tudo isso, então a gente não estava com caixa para lidar com esse momento que com surgiu do nada, né, que sim, pegou a gente de surpresa. E eu falei sim, assim: "Bom, eu vou começar agora a me mexer, eu vou começar a fazer bolos por encomenda, eu vou começar a divulgar e vou achar um jeito de dar esses cursos online". E foi o que aconteceu. E assim, foi tão rápido que tudo aconteceu, que assim, em menos de um mês eu já tinha conseguido sanar todas as minhas pendências, vamos dizer assim, financeiras, e já estava praticamente assumindo as contas da casa, assim. Além dos cursos online que pegaram, assim, nessa coisa de Zoom, que todo mundo começou a fazer, sabe? sim, eu me lembro. Eu comecei a fazer isso e, assim, era turma atrás de turma e, assim, todo final de semana 2 turmas e gente do mundo inteiro, brasileiros, né, obviamente, porque os cursos são dados em português. Então, assim, Sim, brasileiros do mundo inteiro, o pessoal daqui de Portugal já começou também a participar. E aí os bolos, o que que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? Eu falei assim: "Bom, eu tenho esses bolos que eu já posso fazer, né, que eu consigo produzir nessa minha cozinhazinha pequena aqui, né, sim, então a gente assim, eu já tinha comprado um forno maior, tinha dado uma adaptada aqui no espaço para conseguir produzir, né, mas em escala muito pequena. E aí eu sim, falei assim: "Agora eu preciso divulgar", e aí eu fiz o quê? Eu peguei os bolos que eu tinha já, os bolos afetivos, né, e eu falei: "Ah", sim, eu tive a ideia de fazê-los em formato de miniatura,
e entregar para os influenciadores locais um kit para eles conhecerem os sabores e eventualmente divulgarem nas páginas deles. Sim. Só que esse formato de bolo pequeno fez tanto sucesso que as pessoas começaram a pedir: "Ah, vende assim, vende assim". E eu que imaginava que ia fazer aquilo só para como um menu degustação para divulgar o produto, acabou virando um produto. Como é algo que eu não consigo produzir, assim, uma caixinha só para quem quiser pedir, assim, uma encomenda no meio da semana, eu falei assim: "Não, toda sexta-feira, então, ou sábado, todo final de semana, vai sexta e sábado, eu vou ter os kits e aí vocês podem encomendar para esses dias". Sim. No primeiro final de semana, eu já tive 22 caixas encomendadas. E a partir daí comecei a ter essa ideia do que era mesmo a aceitação aqui do meu produto em Portugal, né, e também a parte dos cursos, né, porque eu comecei também a receber muitos alunos daqui, né, tanto brasileiros quanto portugueses, né, eu fico até um pouco, eu acho curioso que um dos cursos que eu montei para levar para o Brasil foi de doçaria conventual, que era doçaria portuguesa. Sim. Porque eu estava pensando em ensinar para o público brasileiro. E eu coloquei esse curso, no modelo online também. E tive Sim. portugueses vindo fazer esse curso comigo. E Para assim, você eu ver, fiquei né. sim, e assim, gente que tem negócio já aberto, pastelaria, sabe. E, por exemplo, tu falou, assim, brevemente, né, sobre os doces conventuais. Na verdade, eu acho muito interessante, que era uma das curiosidades que eu tinha para te perguntar, que é como é que o público reage a essas diferenças? Porque, assim, todos os doces tradicionais aqui são meio baseados na doceria conventual, que é um doce baseado em gema de ovo e açúcar, né, mais ou menos assim. Uhum. Só que, assim, tirando em Portugal especificamente, que os doces são muito doces, normalmente, na Europa, o europeu em geral, ele não é muito fã de doce, muito doce, né? E a gente, brasileiro, nossa, a gente adora um açúcar, adora um negócio bem doce, um leite condensado, assim, tudo. Eu fiquei um pouco curiosa para saber como é que era justamente essa diferença, né? Porque os doces, a confeitaria afetiva da Comfort Cakes, ela é uma confeitaria brasileira, né? E ela tem muita aceitação aqui em Portugal. Então, como é que é o tipo o feedback dos portugueses em relação ao nosso doce não tão doce, né? Existe. Então, eu busco, né, claro que a gente tem que tá lidando com coisas que às vezes você não consegue evitar, né, o dulçor ali no negócio. Sim, Eu sempre busco por um equilíbrio, né, então, mesmo desde o Brasil, assim, meu produto sempre buscou ter mais, assim, um equilíbrio, não ser tão doce, não ser tão enjoativo, não ser tão tudo um equilíbrio, né, uma das palavras aí que regem o meu trabalho. sim, E aqui eu de fato, é curioso porque assim, a gente vem com essa ideia realmente de que o europeu tem esse paladar menos para doce, né, você viaja em alguns sim, países aí que você percebe realmente que não tem muita coisa, pouquíssima coisa doce. O que não é o caso de Portugal, porque de fato a doçaria conventual, ela é muito doce, né, muito mesmo, em alguns casos, assim, são doces que você não consegue comer mais que um, porque eles é são mesmo impossível. muito doces. Então Sim, eu acho curioso eles terem vamos dizer assim, essa licença poética para o doce português, porém quando vai para o outro, ele vai buscando o que é menos doce. exato. Mas no meu caso, eles encontram, abrigo ali, porque eu tenho esses produtos que não são tão doces, tão enjoativos. Na loja, por exemplo, agora, muita gente chega lá: "Qual é o menos doce?", né, eles já vão perguntando assim. Porque eu acho que tem esse trauma, né, que tipo, o doce português, doce brasileiro é muito doce, né, ou o doce brasileiro é brigadeiro, se resume a brigadeiro e leite condensado. Gente, não é É. assim, tá? Não Não é é assim. assim. E mesmo quando a gente ainda consegue ter, por exemplo, um dos meus bolos, um dos carros-chefes da loja é o bolo de brigadeiro belga. E todo mundo que come fala: "Nossa, não é tão enjoativo, nossa, se surpreende", porque vai achando que é um bolo de brigadeiro, que é extremamente doce, e acho que você não vai conseguir comer a fatia inteira. E não, porque é isso, é um bolo que tem ali, embora tenha o brigadeiro, é um brigadeiro que leva mais disso, mais daquilo, e faz Sim. com que o doce seja mais equilibrado, uma massa que tem menos açúcar, então tudo você vai buscando ali, trazer um equilíbrio para a receita.
E Sim. então eu acabo tendo, assim, mais que provar que eu não é muito doce, porque a pessoa já vem com aquele preconceito, né. Mas isso também é É. uma questão que não é nem só daqui. Quando eu comecei a trabalhar na confeitaria, como eu disse, eu trabalhava com cupcakes. E eram Sim. cupcakes muito deliciosos, que, assim, eu tinha pensado todo um conceito, receitas, diferentes, mas as pessoas quando vinham, elas já traziam a experiência negativa que elas tiveram com outros cupcakes, porque acho que, foi um mercado, assim, lá no Brasil Fez um muito boom, né. foi um boom, exatamente. E aquela coisa, cupcakes com muita cobertura, muito açúcar Ai, sim. enfim. As pessoas tinham essa ideia de que cupcake é uma coisa enjoativa, é muito seco, é muito carregado, tã-nã-nã. E eu tive que ir meio que desconstruindo essa noção, né, tanto que durante um bom tempo a gente conseguiu levar o cupcake como carro-chefe ali para manter o negócio. Eu penso o seguinte, eu crio um produto que é muito baseado no que eu entendo como algo que é bom. E aí eu Sim, penso o seguinte: se eu sei que isso é bom, eu vou encontrar pessoas que também concordam comigo, porque também tem esse mesmo, vamos dizer assim, essa mesma experiência gustativa, né, ou então se permite tê-la. E é o que tem sim, acontecido, né. Nos primeiros, bolos que eu comecei a vender aqui para os clientes portugueses, né, porque como é um público novo para mim, eu ficava muito ansioso para saber qual era a expectativa, qual era o feedback, né. E foi sim. dos melhores, assim, muito sabe, foi, assim, o tipo de feedback que eu recebo é: "Ah, o melhor que eu já comi, nunca comi bolos tão gostosos". Assim, eu acho legal vou dizer simplicidade, mas não é simplicidade de uma forma ruim, mas é a simplicidade do cardápio, né, são bolos afetivos de sabores, assim, alguns clássicos como cenoura com chocolate, né, e alguns Uhum. completamente diferentes como um com coco, eu acho que tem um de abóbora com coco, não Sim, é? abóbora com coco, isso. Eu acho que tu aprimorou e desenvolveu a tua receita tão bem, ela é tão redonda, o teu cardápio é tão redondo que qualquer um é, tipo, excelente, não tem um melhor do que o outro, assim, esse aqui eu gosto mais, ou esse aqui é melhor do que aquele. Não, todos são excelentes. Vai muito do tipo, o que que tu tá afim de comer hoje? Eu tô afim de comer um bolo de cenoura. Então tá. É um trabalho realmente que vem sendo desenvolvido, assim, pensado. Eu sou assim, eu penso muito na experiência do outro, assim. Então eu estou fazendo algo, eu penso nos detalhes, assim, se a pessoa vai sentir, a umidade, as nuances de sabor, tudo. Então são receitas que eu falo que minhas receitas são vivas. Elas sempre estão mudando alguma coisinha. São coisas que só eu percebo, mas elas mudam. Então, assim, as receitas que eu tinha no Brasil atualizadas para cá, elas sofreram mudanças. Eu estou constantemente aprendendo, coisas novas, mas sempre foi muito experimental, assim. Eu falo que a cozinha é um laboratório, né, as receitas, assim, iniciais mesmo que deram aí o o meu impulso inicial no mercado, foram testadas e retestadas. Eu lembro até que tinha no caso da massa de chocolate, a minha sócia na época falou: "Pelo amor de Deus, para de mudar essa massa, porque ela já está perfeita, você não tem mais o que fazer com ela". Ainda assim eu testava, fazia, mandava para ela várias versões. Quando tu começou mesmo de fato que a investir em redes sociais e para poder divulgar, né, o teu trabalho aqui em Portugal, eu me lembro que tu fez parceria com algumas influenciadoras, né, no Instagram, e eu te conheci, na verdade, por causa da Thay do Mande uma Flor, porque ela fez um dia Uhum. falando: "Ah, eu vou fazer um mimo para cada caixa de bolinhos da Comfort Cakes, se vocês quiserem, tá lá e tal, não sei o quê". E aí foi por causa dela que eu te conheci, né. Então, se tu fosse dizer, assim, quais foram as estratégias que tu pensou quando tu foi tentar aumentar, né, investir nessa nessa divulgação das redes sociais aqui em Portugal. Uma das minhas estratégias nesse sabático, né, onde eu descobri o tempo, né, eu tinha tempo para fazer coisas, e estar nas redes sociais foi um dos meus afazeres, né. Só Sim, que dessa vez eu pensei o quê? Assim, eu pensei: "Bom, eu tenho um público majoritariamente brasileiro, né, sim, que eu precisava manter".
mas agora eu não tinha mais bolo para vender lá e nem nada, nem produto para oferecer, eu estava aqui. Então, o que eu falei, o que eu vou oferecer para esse público? E aí eu pensei assim, bom, vou ser eu mesmo, vou oferecer eu mesmo, vou me desnudar, assim, vamos assim dizer, nas redes sociais. Então eu passei a imprimir um tom mais pessoal para as minhas postagens, eu passei a escrever sobre questões que norteiam aí o trabalho do confeiteiro, mas eu comecei mesmo a me abrir mais do que antes, porque antes era mais divulgação de produto, né? Então fazia um bolo, Sim. postava, é, queria vender um bolo novo, postava. Era mais isso que eu fazia antes, né? E aí eu Uhum. passei a ter mais esse approach assim de pessoalidade para minha página. E nisso eu consegui assim atingir um público tão grande de profissionais da área e de pessoas que começaram a se identificar com o meu trabalho, se identificar com a minha experiência de vida, tanto profissional quanto pessoal. E aí eu Sim. comecei a me projetar dessa forma, sabe? Isso começou, obviamente, a chamar a atenção, tanto do público que eu já tinha no Brasil, isso começou a aumentar, como também daqui, dos profissionais de Portugal, e dos potenciais clientes também, né, que acho que começaram a ver um pouco uma coisa que talvez não fosse tão bem trabalhada aqui, que é esse lado mais humano do confeiteiro, do profissional que está por trás ali daqueles produtos, entendeu? Sim. Eu comecei de fato a mostrar que a confeitaria afetiva ela não é só um conceito que está ali, que se abstrai de uma coisa, não. Você tem que ser aquilo e aquilo que você faz, aquilo que você manifesta é o que cria o conceito, né? Então, nesse sentido, que eu acho que eu ganhei uma nova projeção aí em termos de redes sociais. E aí, com relação aos produtos, eu acho que isso também já vende, porque a pessoa ela quer comprar aquilo, porque ela quer provar o que aquela pessoa que se mostra, né, Sim. com a qual eu me identifico, tem a oferecer também em termos de produto. Então, eu tinha Exatamente. esse feedback muito também nesse sentido, sabe, das pessoas, sobretudo daqui, né, que era para mim que era aí o meu novo público-alvo. E aí teve, obviamente, essa ação com influenciadores, né, da qual eu consegui tirar coisas boas, coisas ruins também, que a gente sempre tem ali problemas, né, enfim. Sim. Acho que também aqui em Portugal ainda Instagram é uma coisa muito nova, né, então é Sim, uma parece que área está se ainda descobrindo, né, agora. é, é uma área que está muito ainda em ebulição, se comparada com o Brasil, que já está um pouco mais, vamos dizer assim, assentada, né, do que aqui. Sim. Então, ainda certas coisas para mim eram novidade, porque eu já tinha vencido determinadas coisas, né. Já não era mais, já não, o que já não era mais problema para mim, para algumas pessoas aqui ainda era, e ainda é. Mas enfim, Sim. e veio também muitos parceiros bons, e a Thay é uma delas, assim. Eu falo Ai, que a sim. gente consegue, né, se conectar aí com as pessoas que também fazem coisas no estilo da gente, assim, e ela é uma dessas profissionais, assim, com a qual eu tenho extremo prazer de trabalhar quando a gente consegue fazer alguma coisa junto, e ela também ajudou, né, a me divulgar, e a gente se divulgava junto ali, e foi uma simbiose legal, assim, que a gente fez nesse período. E inclusive atingia muita gente do Brasil que queria encomendar mimos para mandar aqui, e ia com flor, sabe. Foi uma fase Sim. bem legal, assim, essa de encomenda e das caixas dos mini bolos e ter flor e tudo mais. Muita gente feliz mesmo em presentear e dar essa experiência para as outras pessoas. Sim, eu acho que esse ano não, né, ano passado, eu acho que a gente redescobriu o mimo, né, para dar os Sim, mimos sim, para as pessoas, tipo, como é que você se faz presente estando longe, né, você manda alguma coisa para aquela pessoa, então assim, eu acho que, pô, 50% não, mas uns 30% dos deliveries que eu pedi ano passado foi para oferecer alguma coisa para alguém, assim, então, para as minhas amigas que faziam aniversário no Brasil, eu enviava alguma coisa,
para os meus amigos que faziam aniversário aqui, eu enviava alguma coisa. O aniversário da minha cunhada, né, que eu enviei o teu bolo, foi assim, foi um delivery para deixar na casa Sim. dela. Então, assim, eu acho que isso virou eu não sei se, eu espero que tenha virado um costume, né, não sei, mas E é, uma tendência, né? sim, é tão poderoso isso, a gente não tem dimensão de como que isso muda a vida das pessoas, né? Pelo menos o dia, né? Isso já faz sentido, pelo menos para mim. Sim, Porque você planta ali uma semente do bem e aquilo vai deixar a pessoa feliz ali por aquele, nem que seja aquele dia, aquelas horinhas. Teve um episódio em que eu fui levar, porque geralmente eu chamo um entregador, né? Mas sim, como era foi um grupo de meninas do Brasil que pediu o bolo e encomendou também um buquê de flores para entregar para a amiga que fazia aniversário no dia. Só que coincidiu de ser assim, caminho da minha academia, então eu ia passar por lá, falei, então eu vou levar o bolo e as flores, e foi o que eu fiz. E a hora que eu entreguei, a menina, ela ficou tão assim, surpresa de estar recebendo um bolo e uma flor ali, que foi só a reação no rosto dela foi assim, incrível. E depois as minhas mandaram mensagem o dia inteiro, de que ela chorou, de que foi maravilhoso, de que elas conseguiram ter essa, essa, essa conexão, essa coisa boa através disso. Então sim, é muito grandioso, isso é muito o que dá sentido mesmo no trabalho da gente, né. Eu trabalho com coisas que levam felicidade, que levam prazer, que levam alegria para as sim, pessoas, né, então isso, assim, sim. não tem isso suplanta qualquer outra coisa, dinheiro, é tudo, é o mais importante no resultado para mim é esse pacote de coisas boas que a gente entrega, né. Sem dúvida, isso é de verdade, assim, eu acho que a gente lembrou, né, com a pandemia que, o afeto ele vem de todas as formas, e Sim. só de lembrar de alguém já e mandar uma lembrança ou enviar aquele sentimento para alguém, né, já é Uhum. uma demonstração incrível de afeto. E é muito Sim. interessante fazer isso com comida, né, que foi o que eu mais fiz inclusive. Sim, E é que porque você viu, né, do é trabalho que porque a comida ela é a materialização do afeto, né. é. É bem isso, e é você depositar ali, no caso eu enquanto produtor, é você depositar o que você tem de melhor, né, a sua energia ali, que vai levar para dentro da outra pessoa esse conforto, né. Sim, Essa que é a missão aí da Comfort Cakes. é. Ai, olha, então é isso. Era isso que eu queria saber, né, como você se reinventou aqui. E Sim. agora, a gente passa para a parte específica, assim, né, de fatos, assim, de coisas que você fez exatamente, para que as pessoas se inspirem e entendam mais ou menos como é que foi o teu processo, né, o que em termos de negócio. Então é isso, arrocheiros. Essa foi a nossa conversa com o Michael e no próximo episódio tem mais. Então até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.